Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bora encerrar essa noite trazendo informações importantes para vocês? Seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Mais uma vez, gratidão por me aceitar na sua casa num domingão à noite. Tô feliz, passei um dia feliz com a família, um domingão abençoado e espero que na sua casa também tenha sido assim. Você e para com os seus, que tudo tenha sido bênçãos e que Deus te abençoe muito. Bora lá, bora começar. Só lembrando você, se não é inscrito, rumo a 1.400.000 seguidores. Eu sei que a gente consegue, nossa meta é ambiciosa, mas a gente consegue. Vamos falar de coisa boa? Vamos começar falando de terra que tem lei? Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar do caso do MST. Pois é, essa turminha aí tá invadindo terras produtivas agora. Já não tem nem mais a pachorra de dizer que o caso deles é só terra improdutiva, não. Terra produtiva também, afinal, eles não comem eucalipto, estão invadindo terra produtiva. Mas aqui em São Paulo, eu tô tietando o governador porque o cara tá fazendo. Política. Tarcísio reforça monitoramento em São Paulo contra invasões do MST. Essa matéria foi publicada pelo Conexão Política. Sabe o que o Tarcisão do asfalto, o Tarcísio de Freitas, o cara que está comandando São Paulo fez? Falou que aqui essa turminha não vai se criar. Quem tá ficando nervoso com isso é o Boulos, e a gente vai falar sobre isso. Mas Tarcísio falou que é para reforçar o monitoramento e prender em flagrante. Se invadir propriedade, tá dentro da propriedade, é prisão em flagrante. Sim, tá cometendo crime. Isso é bom, isso é importante, o reforço desse monitoramento. Mas as coisas aqui não estão indo muito bem. Tá? Aqui e nem em lugar nenhum do Brasil está indo muito bem para essa turma aí, apesar do mau exemplo que a gente tem no governo, porque o Lula até agora, em silêncio, se calou. O ministro das Relações Agrárias simplesmente falou que tem que dialogar com a galera do MST que invade a sua propriedade. Uma vergonha. Mas sabe o que o povo está fazendo? Lá na Bahia, os próprios fazendeiros se juntaram e botaram para correr. Pois é, juntou todo mundo, juntou a população, o povo já não está aguentando mais essa narrativazinha não e falou, ó, vai pra rua, vai correr. Tá colocando para correr. Baseado no artigo do próprio Código Civil, que é o artigo da autotutela. Então, iminente de grave ameaça, pode o fazendeiro ou o dono da propriedade exercer, dentro dos limites da lei, a sua autotutela e pôr essa cambada para correr. E fez certo. Parabéns ao povo da Bahia que fez isso. Lá, se o governo não está fazendo, e se alguns outros governos não estão fazendo, é o povo que faz. E aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a coisa está indo bem. Quer outro exemplo? Olha só isso aqui. Polícia Civil prendeu José Rainha, líder do movimento agrário e ex-MST. Lembrando a você que aqui, a invasão aqui, não foi só pelo MST, tem um outro movimento, tá? Sindicalista foi detido no Pontal do Paranapanema, interior de São Paulo, por suspeita de extorquir produtores rurais. Pois é, ele foi o líder e foi o cabeça do Carnaval Vermelho, onde eles invadiram terras aqui. E os fazendeiros botaram para correr. E o Boulos apareceu todo nervosinho, falando que os fazendeiros tinham milícias e estavam simplesmente violentando os pobres coitadinhos que invadiram as terras. Só querem uma terrinha para vender e um fazendeirozinho para extorquir, né? Fazer o quê? O que é importante a gente colocar aqui para a gente entender? Polícia Civil de São Paulo prendeu sábado, tá? Ontem, o ex-líder do MST e Movimento dos Trabalhadores Rurais, José Rainha, depois de operações realizadas no Pontal do Paranapanema. Presta atenção, segundo a nota oficial, Rainha e Luciano Lima, outro que também foi preso, líder do FNL, que é o movimento que invadiu as terras aqui em São Paulo, foram detidos porque são suspeitos de extorquir pelo menos 6 donos de propriedades rurais. Fizeram extorsão, ou seja, se você me pagar, não invade. Se não pagar, a gente invade. Policiais também prenderam arma. Meu Deus, cadê o Flávio Dino? Prenderam armas com eles que eram usadas supostamente em conflitos agrários. Tá, mas arma na mão do MST ou do FNL
Você deve estar pensando, eu sei, foram foices e facões, né? Não, não. Foram 2 fuzis calibre 5,56, 2 espingardas 12 e calibre 3,57. Caramba! Será que o Flávio Dino vai se manifestar sobre essas armas? Será que essas armas estavam registradas legalmente ou eram armas ilegais? O que a gente vai ver a partir disso? A grande questão. Eles alegam que essa prisão é perseguição política contra o MST aqui no estado de São Paulo. A Polícia Civil falou que a prisão não foi pelo fato da invasão. Tá? Então não é pelo fato da invasão. Porque a invasão tem que ter o processo, não foi flagrante, tem que ter o processo, e não foi por causa da invasão. Mas o MST alega perseguição política. Mas veio muito a calhar e veio na hora certa. Agora a gente quer saber o seguinte, vamos comparar as coisas? Quem está financiando eles? Quem está dando suporte para eles terem essas armas? Quem está bancando e financiando o movimento MST, que a partir de agora, será que ele não pode ser considerado terrorista? Com fuzis na mão? Com calibre 12 na mão? Com 3,57 na mão? Será que aí agora eles não podem ser caracterizados como terroristas? Responde aí para mim, tá? Responde aí para mim, pessoal. E é bom a gente ver que realmente a Polícia de São Paulo está fazendo o seu papel. E logo a gente quer que eles respondam também pelas invasões. O deputado Kim Kataguiri também falou, urgente, Polícia Civil de São Paulo prende José Rainha, líder da Frente Nacional de Lutas, tá? A FNL, e responsável pelas invasões de terras no Carnaval Vermelho. O Kim Kataguiri aqui falou que não sabia se tinha ou não envolvimento, não tem envolvimento. O caso aqui foi por extorsão de 6 fazendeiros. Mas aí, galera, a gente sabe, né? A gente vê muito bem que esse tipo de extorsão é um movimento que não está brigando por questões sociais, está brigando por interesses financeiros. É um movimento que se vale do crime. Invadir propriedade é crime. Se vale do crime para poder conseguir bens financeiros sobre um argumento fajuto aí de estar aplicando a responsabilidade social ou a redistribuição de rendas. Aí a gente sabe muito bem que isso é uma balela. Quer cobrar? Cobre do governo federal para que crie mecanismos. Afinal, eles não prometem tanto, eles não são os pais dos pobres. Então, seria isso que você deveria fazer. Cobra do presidente da República. Aqui em São Paulo tem lei. Gostei de trazer essa notícia. Bora falar agora de Bolsonaro. Vamos partir para uma próxima notícia. Eu fiz um editorial hoje, um vídeo, falando que Bolsonaro é o presidente interino. Não lembro se foi hoje ou se foi ontem, mas eu fiz. Por quê? Porque a mídia não esquece Bolsonaro. Se você pesquisar Bolsonaro aí no Google, você vai ver que vai ter sempre 7, 8 matérias detonando ele. Se você pesquisar Lula, vai ter aí 10 matérias, 12 matérias. Ou seja, são 2 presidentes do Brasil que chamam tanta atenção. O novo alvo agora é a tal das joias, que eles estão atacando e falando que Bolsonaro queria contrabandear joias. Preste atenção para você entender isso de fato. Segundo o que narra aí, Bolsonaro tentou trazer joias. Tá? Essas joias foram presentes de um sheik árabe, da Arábia Saudita. Ao chegar na alfândega, a alfândega brasileira falou, olha, se for particular, tem que pagar os impostos, que equivale a 50% do valor do bem. Se não for particular, vocês têm que justificar. Então, os bens ficaram apreendidos. Tá? E segundo a imprensa, Bolsonaro tentou contrabandear isso para ele. Só que a imprensa mente em alguns pontos. Primeiro, logo depois, Bolsonaro não, deixando claro que Bolsonaro não poderia pegar esses bens para ele. Tanto é que Bolsonaro protocolou um pedido que esse bem fosse mandado para o acervo presidencial. Acervo presidencial. Beleza? Então, logo 2, 3 dias depois. A mídia agora vem falando que a Receita Federal desmentiu o Bolsonaro porque só o ofício não era suficiente para mandar para o acervo presidencial. Precisava de mais. Então, Bolsonaro queria, sim, roubar essas joias. Não, ele mandou um ofício, um documento protocolado que prova que as joias estavam lá e que é um órgão público. Então, peraí, né, gente? Vamos melhorar a narrativa. Tá, só que o que se constatou agora? E essa matéria da CNN.
CNN confirma que outro pacote, também tinham 2 pacotes, eram mais presentes, um numa mochila, outro na outra. O outro presente passou, tá? Não foi parado pela alfândega, com pacotes de joias, e foi entregue ao acervo da presidência. Peraí, o outro pacote foi entregue ao acervo da presidência. Lá na Arábia Saudita, fica constatado, ou você acha que a Arábia Saudita não registra todos os recursos, bens e joias e presentes que eles dão a outro presidente? É lógico que lá está registrado. Então, é sério que vocês acham que isso estaria acontecendo? Então, estão falando em propina, estão falando um monte de coisa. Só que outro pacote de joias comprovou que foi entregue ao acervo da presidência. Vamos entender isso mais. A partir do momento que esse acervo foi entregue, que esse bem foi entregue ao acervo da presidência, não há, e tem também um pedido para o que ficou preso que fosse enviado ao acervo da presidência, a gente vê que talvez tenha uma fake news aqui grande por parte da mídia, né? Muito grande. Mas vamos entender mais. Bolsonaro se manifestou e falou, olha, eu fiz o pedido, a alfândega deveria ter entregado as joias ao acervo. Afinal, se veio um pedido presidencial, ou seja, veio um ofício da presidência falando isso é para o acervo da presidência, a alfândega não poderia mais reter esses bens. Deveriam liberar e entregar ao acervo presidencial. Bolsonaro está certo. Ah, mas a forma de pedir e tal... Não, peraí. Burocracia à parte. Esse bem deveria ter sido entregue. A destinação dele foi declarada. Não se paga imposto do bem público. Ou seja, a União vai pagar imposto para ela mesma. Sabe? É insano esse tipo de argumento. Então a grande questão aqui é que o Bolsonaro falou, ó, tinha que ir para o acervo. Era a própria Receita Federal que deveria enviar. Aí aqui eu trago um outro ponto aqui que vale a gente analisar. Beleza, e se o Bolsonaro mandou por escrito falando, olha, eu quero que vá para o acervo. O outro foi entregue para ir para o acervo. Pode o Bolsonaro pegar esses bens e levar para sua casa depois? Ou seja, foi para o acervo presidencial. Poderia o Bolsonaro retirar do acervo presidencial e ficar com esses bens para ele? Vou te mostrar aqui, ó. O próprio UOL vai responder isso para a gente. Olha só, essa matéria aqui do UOL foi publicada em 2016, falando sobre um caso que ficou com muita repercussão, do Lula ter tirado bens do acervo da presidência, tá? E eu vou falar sobre isso aqui com vocês, tá? Fica até o final, porque tem uma fake news em cima disso aqui e eu vou desmentir, tá? Aí aqui veio o UOL aqui e deixou claro, ou seja, os presentes dados por cidadãos, empresas e entidades ficam com o ex-presidente. Então, se o Lula ganhou um presente de um cidadão ou de uma entidade, o MSD deu um presente para o Lula, é dele. É dele, o que eu já acho errado, porque ele ganhou em função do cargo. Mas é dele. Tem lei para falar sobre isso. E os presentes, presta atenção aqui. E os presentes de outros, presentes dados por representantes de outros países oficiais ficam com a União. Então, presente vindo da Arábia Saudita, que é remetido ao acervo da presidência, nunca iria para Michele Bolsonaro, ou muito menos para o Bolsonaro. Simples assim. Também separei um documento aqui, ó. É um documento da tese de doutorado da UNB, tá? Que eu trouxe aqui para vocês. E ele fala o seguinte, o título do documento é Os acervos privados de presidentes da República no Brasil, entre as noções de propriedade privada e interesse público. Então aqui a Bruna Pimentel, ela faz uma defesa de que os bens não devem nunca ir para o acervo, mas ela cita termos da lei aqui que trata sobre esse assunto. Ainda naquele ano, né, que é 2016, o Tribunal de Contas da União determinou que o Palácio do Planalto, que os presentes recebidos pelos ex-presidentes da República, em razão de cerimônias ou visitas oficiais, bem como viagens de estado ao exterior, que foi o caso, desde a promulgação do decreto 4344, de 26 de agosto de 2002, que trata da preservação, organização e proteção de acervos presidenciais, fossem incorporados ao patrimônio da União. Então, esse bem, a partir do momento que o Bolsonaro incorporou ou mandou incorporar ao acervo da União, acabou. Acabou. Então, isso aqui não passa de uma bela de uma narrativa. É simples assim. Mas vamos
mais a fundo ainda nesse assunto, vamos pegar uma revista da Isto É, para a gente mostrar a diferença aqui entre um presidente e o outro presidente, e como um é bombardeado até hoje, eu vou te explicar o porquê. Olha essa revista aqui, ó, Isto É, tá? Documentos atestam o extravio de bens da União na era PT. TCU diz que 4.564 bens vinculados à presidência desapareceram nos últimos 13 anos e que 716 presentes recebidos por Lula e Dilma não foram incorporados ao patrimônio público como prevê a lei. Isso aqui foi uma análise da União, essa revista foi trazida pela Isto É. Olha só, nos atos do dia 8 de janeiro, começou a circular um vídeo falando que o Lula havia roubado bens da União. E aí o Estadão veio e desmentiu e falou que era fake news. E eu vou trazer a matéria do Estadão para vocês, tá bom? Vamos lá. Vídeos enganam, nem falou que é fake news, falou que é enganoso, ao sugerir que Lula e Dilma furtaram itens do Palácio do Planalto. Então aqui, falar que foi Lula e Dilma é engano. Ao arquivar a auditoria, TCU afirmou que houve interpretação equivocada por parte dos ex-presidentes, que eles levaram consigo presentes recebidos em cerimônias oficiais. Crucifixo, apontado como peça furtada, era na verdade do petista. Então o que aconteceu? Lula e Dilma pegou presentes que foram dados em cerimônias oficiais ou por outros estados que deveriam ficar na União, levaram consigo. Mas o processo foi arquivado, porque entenderam que não houve dolo, ou seja, não era interesse, houve um engano por parte dos presidentes. Deu para você entender a diferença aqui entre narrativa? Essa matéria é de 2023, janeiro de 2023. Janeiro de 2023. Ó, texto atualizado às 10 horas e 24 de 11 de janeiro de 2023, tá? E aqui ele fala que as postagens, muita gente postando que os petistas tinham roubado e tal, um crucifixo de 1,5 metro que foi um presente dado pelos sindicatos, que foi achado um cofre que tinha 23 caixas com joias, medalhas, canetas, dentre outras. Só que o ponto aqui que a gente tem que analisar são mencionados aqui vários bens. Aqui, ó. Após a auditoria, o Tribunal de Contas da União concluiu que 434 bens presentes recebidos por Lula não deveriam ter sido levados por ele. Então, o Tribunal de Contas da União entendeu que Lula levou 434 presentes que foram dados por outros países em cerimônia. E Lula levou e colocou dentro do cofre. Mas esses bens, ele levou por engano, tá bom? Porque o TCU assim entendeu e arquivou o processo. Então, esses bens foram devolvidos ao acervo da União. Você está entendendo, né? Aonde eu quero chegar. 306 foram encontrados por uma comissão instituída para recuperar os objetos na sede do Sindicato dos Metalúrgicos devolvidos ao Planalto. Ó, 434 estava com Lula, que ele pegou por engano. 306 desses bens tinham sido levados para o Sindicato dos Metalúrgicos, foram devolvidos para o Planalto. O que eram os bens? Tinha coroa, tinha suporte de porta, tinha vários bens nesse sentido. Coroa, joia, tá? Outros 74 itens com valor calculado em R$200 mil não foram localizados, segundo o relatório da auditoria de 2019. Em 2020, o TCU considerou que os trabalhos estavam encerrados e arquivou os itens. Então, o Estadão diz que é enganoso, tá? Você falar que Lula pode ter pego ou não, porque ele pegou de forma sem dolo, ele não quis pegar. Deu para você entender a diferença aqui, né? Então, essa matéria é importante para que você entenda. Bolsonaro trouxe os bens, a alfândega pegou e Bolsonaro mandou ofício para que fosse para o acervo presidencial. Pronto. Bolsonaro é contrabandista. A outra passou, a alfândega não pegou,
foi até Bolsonaro, foi entregue no acervo presidencial. E Bolsonaro não levou isso quando encerrou a presidência. Bolsonaro é contrabandista. Lula e Dilma pegaram os bens do acervo do Palácio Planalto, levaram para um cofre, mas foi um engano, porque o TCU assim definiu. Você me entendeu? Aqui, né? Entendeu a mensagem que eu quis passar, mas, segundo o Estadão, isso é enganoso falar que eles furtaram. Por quê? Porque eles pegaram por engano. Tá entendido? Ah, mas Bolsonaro eu posso chamá-lo de contrabandista? Posso. A mídia me dá a chance de fazer isso, o judiciário me dá a chance, todo mundo me dá a chance. Tá? Então, Bolsonaro pode falar sim. Vocês entenderam a diferença, né? Bora falar de outro assunto aqui polêmico. Ó, o vídeo já está com 20 minutos, eu vou tentar não estender. Vamos falar dessa matéria aqui, conexão política. ONU compara violações da ditadura da Nicarágua ao nazismo de Hitler. A ONU comparou. E deixa eu te explicar o porquê. Eles estão prendendo cristãos, proibiu qualquer manifestação cristã na Nicarágua, chamou a Igreja Católica de criminosos, perseguiu o padre, condenou o padre a 20 anos de cadeia, tomou todos os bens deles, porque eles criticaram a ditadura da Nicarágua. O porquê que eu estou falando sobre este ponto aqui com você? Por causa disso aqui, ó. Antagonista. Lula diz que sentiu orgulho de estar ao lado de Daniel Ortega na Nicarágua. Essa matéria aqui foi publicada em 2022. Pois é, outubro de 2022, depois do primeiro turno da eleição. Não é isso? Aqui, ó, outubro de 2022. Tem noção de que ele sente orgulho do Daniel Ortega. Mas não para por aí, não. A ONU falou que Daniel Ortega pode ser considerado um nazista, tá? Agora, a própria Globo da G1 teve que se posicionar e não deu para passar pano. É muito desconcertante o silêncio de Lula sobre Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. Critica escritor nicaragüense exilado pelo regime. Ou seja, é constrangedor? Não, é criminoso o silêncio de Lula sobre Ortega. Por quê? Por causa disso aqui que eu trago para vocês. O UOL, outro canal, aqui, outro que fica passando pano muito para Lula. Governo Lula não aceita, ó, o UOL tá me travando aqui. Aqui, ó. O UOL diz, governo Lula não aceita participar de declaração de 55 países contra Ortega. Ó, o Jamil Chad colocou essa pasta aqui. O governo brasileiro não aderiu a uma declaração conjunta de mais de 50 países que denunciaram os crimes de Daniel Ortega e se manteve em silêncio diante das denúncias na Nicarágua. Durante uma reunião no Conselho de Direitos Humanos da ONU, na sexta-feira, a decisão do Itamaraty de não pedir sequer a palavra para comentar a crise do governo de Daniel Ortega chamou a atenção tanto dos governos da América Latina como de capitais de outras partes do mundo. Cadê aquela galera, aquela turminha que falava que agora o Brasil vai voltar para o mundo? O Brasil agora vai ter protagonismo internacional. Pois é, o Brasil está passando vergonha nos Estados Unidos, chegou lá, teve que sair com o rabinho entre as pernas. A Rússia já mandou um cala-boca para o Brasil, falando, não quero palpite seu em relação à guerra que está acontecendo aqui, não. Muito obrigado pelo seu plano aí. Agora, com relação às ditaduras, Nicarágua, Venezuela, mais uma vez, Lula peita a própria ONU ao passar a mão na cabeça de ditadura. Para onde que a gente vai? É isso aí que vocês esperavam? É isso aí que é o protagonismo internacional de novo? Vem um representante americano aqui e fala que a Amazônia é nossa, é deles também. É assim? É sério que é isso que você está feliz? Que é isso que está te representando? Pois bem, para mim não. Para mim não, infelizmente. E a gente torce que a partir de agora as medidas sejam feitas de forma mais efetiva, mais claras, mais abertas, e que o Brasil não siga para esse rumo de Nicarágua, de Venezuela, de Cuba.
Já estão começando, viu, a receber nossas sanções. Tem uma entrevista com o Thiago Nigro e o Paulo Guedes, onde o Paulo Guedes fala o seguinte. O Nigro pergunta: Guedes, nós podemos nos tornar uma Venezuela? O Guedes fala: sim. Para tornar uma Venezuela ou uma Cuba, não leva mais do que 6 meses. Basta ter algumas sanções. Para nos tornarmos uma Alemanha, uns Estados Unidos, de 15 a 20 anos de muito trabalho duro. Pois é, acho que a gente não optou pelo trabalho duro. Infelizmente. Bom? Obrigado por ter ficado nesse domingão comigo. Eu sei que talvez você não gostou tanto. Olha só, 25 minutos de encheção de saco aqui que você ainda tem paciência para mim. Que maravilha. Então, coloca que ficou até o final e diz se você concorda com o que a gente trouxe aqui. Você concorda com o que está acontecendo, com as informações que a gente trouxe, ou se você acha que eu estou errado, tá? É sempre um prazer estar aqui com você. Amanhã às 9 horas eu estou aqui de novo, de volta, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o nosso Brasilzão. Um grande abraço, fica com Deus e até lá.